Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional, Café com Deus Pai comentado. Hoje iremos comentar o texto do Evangelho de João, capítulo 9, verso 25, que diz: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Peço perdão para os irmãos pela minha voz, estou um pouco resfriado, mas eu creio que Deus vai ministrar poderosamente ao seu coração nesse devocional. Aqui no segundo parágrafo nós lemos: De modo nada usual para nós, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Em seguida, ordenou: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem obedeceu à ordem e, após se lavar, voltou vendo. Aqui no Evangelho de João, capítulo 9, ele nos apresenta, o evangelista João, a história de um homem que nasceu cego. Durante anos ele viveu limitado, dependente, excluído. Ele viveu marcado pela dor, pelo descrédito das pessoas. Mas em um encontro com Jesus, mudou completamente a sua vida. O mais poderoso do texto é que aquele homem talvez não entendesse tudo sobre teologia, mas tinha uma certeza: Jesus transformou a minha vida, porque eu era cego, mas agora eu estou vendo. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus pode até não explicar tudo, mas jamais negará a transformação que viveu. Por causa disso, eu quero compartilhar com você 4 lições que eu encontro dentro desse texto. Antes, eu convido você a tocar no botão preto abaixo e inscrever-se aqui no canal. Se quiser receber no seu WhatsApp o link dos devocionais, eu vou deixar aqui o link do grupo no primeiro comentário fixado. Grupo do WhatsApp, grupo silencioso, onde eu envio para você diretamente os vídeos aqui que postamos. A primeira lição que nós vamos aprender aqui é que sem Jesus nós vivemos em trevas. Pois no capítulo 9, verso 1 diz: Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Essa era a situação desse homem antes de ter o encontro com Jesus. A própria Bíblia diz que em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A cegueira desse moço era uma cegueira física, mas quantos estão com a cegueira de 2 Coríntios 4,4? Estão com as suas visões tampadas pelo Deus desse século. A cegueira aqui desse homem também representa a condição espiritual da humanidade hoje. Existem pessoas que enxergam fisicamente, mas vivem cegas espiritualmente. Sem Cristo, nós não conseguimos fazer 3 coisas: não discernimos o propósito, não entendemos a verdade e não enxergamos o caminho correto. Porque o pecado ele reduz a nossa visão à escuridão, a trevas. A pior cegueira não é a dos olhos, mas de um coração que não consegue ver Deus. Será que você pode declarar isso comigo aqui nos comentários? A pior cegueira não é a dos olhos, mas de um coração que não consegue ver Deus. Efésios capítulo 4, verso 18 diz: Ele tem um entendimento obscurecido. Quem vive uma vida separada de Deus. Então, que nós possamos estar diariamente fazendo o que estamos hoje aqui, procurando nos conectar com Jesus, com a sua palavra, através do Evangelho. A segunda lição é que Jesus continua parando para pessoas que o mundo ignora. Como percebemos, ele era um jovem, um cego de nascença. Enquanto muitos apenas passavam, a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus ele vê o homem, mas ele também para. Salmos 34, verso 18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Em Lucas 19, 10 diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Cristo enxerga pessoas que o mundo despreza. Talvez você está passando aqui por esse devocional e está vivendo um momento difícil, de angústia, de tristeza, mas eu quero lhe dizer, o céu está te vendo. Talvez aquele homem fosse visto apenas como um problema, um peso para a sociedade, alguém sem valor, mas Jesus viu além da limitação dele. Jesus ele vê além das nossas limitações. O Senhor continua vendo o quê? As lágrimas escondidas, as dores silenciosas, as batalhas interiores que travamos.
Ele continua vendo pessoas esquecidas. Entenda essa verdade. Quando ninguém perceber sua dor, Jesus continua vendo você e Ele a percebe, Ele a entende. Terceira lição: o encontro com Jesus produz transformação verdadeira. O verso 6 e 7 desse capítulo diz: depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos do cego, dizendo: vai e lava-se no tanque de Siloé. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Jesus não apenas consola, ele transforma. O homem naquele encontro, o homem que ele encontrou cego, saiu enxergando. Deixa eu lhe dizer nesse devocional, Cristo continua restaurando áreas da vida que pareciam perdidas. As nossas emoções, famílias, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa identidade espiritual. Quem encontra com Jesus verdadeiramente não permanece igual. Por isso que vinde como estais. Por quê? Você nunca vai permanecer como está. Uma vez que você de fato vem até Jesus, troca o seu fardo pelo dele, aprende com ele, esse é o segredo que muitos esquecem, aprende com ele que é manso e humilde de coração, você tem a sua vida transformada. Por isso que eu garanto para você que uma vez que você vem como estás, você nunca vai permanecer como estás. Uma experiência real com Cristo sempre produz uma mudança real. A quarta lição é que quem foi transformado carrega um testemunho que ninguém pode apagar. Será que você pode declarar: eu era cego e agora vejo? Porque essa era a circunstância física desse homem, mas essa era a nossa circunstância espiritual antes de Cristo. Nós éramos cegos, mas agora a luz do Evangelho brilhou na nossa vida e nós estamos vendo. Os religiosos tentaram questionar o milagre, mas havia algo impossível de negar: a transformação daquele homem. O testemunho de alguém alcançado por Jesus possui poder. Não deixa a dor silenciar o seu testemunho. Talvez você não saiba responder todas as perguntas teologicamente falando, mas existe algo que ninguém pode apagar: o que Cristo fez na sua vida. Uma vida transformada é uma das maiores provas do poder de Deus. Nós concluímos aqui, irmãos, que Jesus continua abrindo os olhos espirituais, e em muitos casos até físico. Cristo ainda transforma histórias impossíveis. Quem encontra com Jesus nunca permanece o mesmo. Talvez hoje exista na sua vida cegueira espiritual, confusão mental, dores, um coração cansado, mas Jesus continua passando e transformando vida. Quem era cego pode voltar a enxergar através de Cristo Jesus. Aqui nós temos essa frase: veja da perspectiva de Deus e não da sua. Curta, comente e compartilhe esse devocional para 3 pessoas. Nos encontramos amanhã para mais um devocional diário. Caso queira ser o meu aluno, aqui no primeiro comentário fixado estão meus e-books e o meu curso novo, a qual eu acabei de lançar, Método Pregadores que Tocam Vidas. Deus quer usar você como uma voz profética no lugar em que você está. Deus te abençoe. Forte abraço.